Eu gostaria de partilhar com vocês hoje rapidamente sobre os pecados espirituais. Nós temos a tendência de achar que os pecados corporais são mais graves do que os espirituais. Mas, padre, quais são os pecados espirituais que nós podemos cometer? Os pecados carnais, São Paulo vai dizer, por exemplo, a pessoa que cai na fornicação, acaba traindo a pessoa amada. Isso é um escândalo, né? É um escândalo você saber que uma pessoa acabou traindo, a pessoa acabou tendo relação extraconjugal, ou a pessoa que rouba, por exemplo. Até existe uma lei que diz que quem rouba tem que ser preso, e alguns até dizem assim, deveria ir para a cadeira elétrica quem está roubando aí, porque ladrão bom é ladrão morto. Interessante como que a gente enxerga os pecados carnais, né? Agora, existem os chamados pecados espirituais, que a teologia vai caracterizar esses pecados como os 7 pecados capitais: o orgulho, a ira, a avareza, a luxúria, a preguiça, a gula. E tem um pecado que eu gostaria de dizer, que é o 7º, que é a inveja. Talvez você esteja sendo vítima ou esteja cometendo esse pecado, que tem pessoas boas invejosas, tem pessoas super boas. Aliás, uma das características da pessoa invejosa, aquela pessoa que excede, aquela pessoa que é bem vista, aquela pessoa que tem muito, tem a tendência de ter inveja. Veja o exemplo de Lúcifer, por exemplo, de Satanás. O livro de Ezequiel nos fala que ele era o anjo esplendor em beleza. Ele era o anjo que mais se destacava de todos os outros anjos. Ele era invejável. E pelo fato de ser tão invejável, ele teve inveja de Deus. Ele quis ser igual a Deus. E por causa da inveja, nós vemos a queda de Lúcifer. Ele era um anjo esplendor em beleza, agora ele é rei do inferno. Ele não tem dignidade nenhuma. Aliás, o livro que eu escrevi, A Luta contra o Mal, quem não leu precisa ler, para saber com quem nós estamos lidando. Esse bicho não presta. Gente, a inveja, ela é, eu posso dizer assim, a raiz de muitos e muitos pecados. A igreja diz que os pecados, esses 7 pecados capitais, é como um leque, porque quem está nesse pecado tem a capacidade de cometer muitos outros. E a inveja já existe desde o começo da humanidade. Veja o exemplo de Caim e Abel. Por que Caim matou Abel? Porque ele ofereceu, Caim oferece ervas do campo e Abel oferece o melhor novilho. E Deus olha com agrado para Abel e não olha com agrado para Caim. E aí Caim, com inveja de Abel, diz a palavra, leia o capítulo 4 de Gênesis para você ver, chegou a matar o irmão. Meu Deus, que pecado nojento é esse, infame é esse, que pode tornar uma pessoa agressiva. Você não queira imaginar o que uma pessoa invejosa é capaz de fazer. Pode destruir tua vida. Hein, filho? Filha, a pessoa invejosa talvez esteja do teu lado, sorrindo para você, mas ela odeia o fato de você ter mais do que ela. Aliás, é por isso que a inveja é um sentimento satânico. É um sentimento que nasceu do coração de Satanás. Porque a pessoa não suporta o fato da outra ter mais do que ela. Lá na faculdade, 2 pessoas tiraram notas. Uma tira nota vermelha e a outra tirou uma nota boa. E a pessoa vai reclamar: ô professor, eu quero que o senhor reveja essa prova. Como que pode, o fulano tirou 10 e eu tirei 6,5? Não é nem pelo fato da nota baixa dela, é pelo fato do 10 do outro. Vocês já fizeram a experiência de comprar algo novo e a pessoa dizendo a expressão que não está feliz com aquilo que você comprou? Aquela pessoa que chega na tua casa e olha aquele sofá novo e parece que você sente que aquela pessoa não está nem à vontade sentada naquele sofá, pelo fato de você ter comprado algo que ela não tem.
Porque é um sentimento diabólico. E por que o padre está pregando sobre isso? Porque as nossas sextas-feiras têm sido pregações temáticas para ajudar você do ponto espiritual. Cuidado, porque se você tem uma pessoa que você sabe que é invejosa perto de você, você precisa cuidar com essa pessoa. Porque uma pessoa invejosa, ela pode investir contra você, pode fazer até um trabalho de macumba contra você. Uma pessoa invejosa, ela pode tentar destruir você espiritualmente. E eu sempre digo que esse tipo de trabalho que se fazem, a gente não acredita que a galinha preta, as velas vermelhas, tem algum poder de fazer alguma coisa contra. Agora, a má intenção tem. Porque a própria parapsicologia diz que nós trabalhamos com energia. Receba uma pessoa na tua casa invejosa para você ver se aquela pessoa não pode pôr você para baixo. Uma pessoa invejosa, ela de uma hora para outra põe você para baixo que você não consegue nem perceber. Por que é que depois que aquela pessoa conversou comigo, parece que eu estou meio mal? Parece que não vai as coisas. Por causa da inveja. É uma energia investida contra outra pessoa, né? Em termos técnicos, o olho gordo que nós chamamos é o que a parapsicologia chama de catexia. Catexia é uma energia investida contra outra pessoa. E aí talvez você tenha recebido tantas pessoas, talvez até tem pessoas que estão perto de você que tem esse sentimento. Ou você, filha, talvez você seja invejoso ou invejosa e precisa de uma ajuda espiritual. Sabe que eu percebo a maior dificuldade das pessoas, de todas as confissões que eu recebo, é confessar inveja. E quando uma pessoa confessa que está com inveja de alguém, eu dou como penitência para a pessoa confessar para aquela pessoa que tem inveja dela. A maioria volta dizendo que não cumpriu a penitência. Sabe por quê? Porque é triste para o invejoso confessar que está com inveja. Porque se ele confessa que está com inveja, é como se ele estivesse confessando que ele entende que o outro é superior a ele. E a pessoa invejosa, ela tem um grande problema. É como um câncer, a falta de humildade. A pessoa invejosa não tem humildade nenhuma. Ela não tem humildade para chegar e dizer, olha, eu quero que você me perdoe, meu irmão, porque eu tenho inveja de você. Você tem aquilo que eu gostaria de ter. Você tem uma casa boa. Você tem um marido bom, amiga. E o meu marido talvez é um beberrão. O meu marido talvez é um salafrário. Ou vice-versa, talvez você vai até elogiar aquilo que a pessoa tem, o status que ela ocupou. Eu tenho uma pessoa na minha família que eu me lembro que quando eu fui para século 21, a TV século 21 da entrevista, eu cheguei na casa da minha família num domingo, a minha família inteira com um sorriso nos lábios, dizendo, nossa, que alegria ter visto você lá no século 21. A minha mãe disse, quem diria, hein, filho? Essa pessoa da minha família, que eu não vou dizer quem é, olhou para mim e falou, nossa, tanta gente boa nesse mundo e você estava lá, né? Porque desde que eu fui para o seminário, eu parecia que ele já não engolia. Eu falei, nossa, mas... Ele falou, eu vou confessar para você que tem coisa que não dá para engolir. Eu falei, você está entalado, vomita, meu filho, porque eu vou longe ainda, se Deus quiser. Você está entalando com isso, imagina depois que o Padre Cléber subir igual um foguete, porque se Deus quiser eu vou longe. Tem gente que é assim. Tem uma história que diz que tinha um avião caiu no mar e sobrou só 3 pessoas, um orgulhoso, um egoísta e um invejoso. O invejoso é o pior, porque o invejoso, ele não suporta o fato da pessoa ter mais, nem que ele não tenha. O problema é aquela pessoa ter mais. O orgulhoso, o invejoso e o invejoso estavam lá. Aí diz que encontraram uma lâmpada mágica boiando. Ele falou, olha aqui que nós vimos, olha aqui que eu estou vendo. Pega uma lâmpada e começa a esfregar, sai o gênio. O gênio disse, vocês têm 3 pedidos. Ele falou, não acredito. O orgulhoso disse, eu quero ser o homem mais rico da minha terra. Quero voltar para a minha terra agora e ser o mais poderoso. Ninguém vai me poder.
E diz que ele desapareceu. Apareceu na terra dele lá, cheio de ouro. Orgulhoso. O egoísta disse assim: eu também quero voltar para minha terra agora e quero que todo mundo me sirva. Desapareceu. O invejoso até tinha o pedido dele, mas ele ficou olhando para aquilo e falou: nossa, um é rico, o outro a turma está servindo, ficou comendo. Falou: rápido, meu filho, tem que voltar. O que você quer? Ele falou: pera um pouquinho, o que aquele lá mesmo vai ter? Ele é o mais rico da terra dele, e aquele outro lá, a família inteira está servindo ele. Eu já sei, eu quero que os dois apareçam aqui de novo. Miserável. Quer dizer, nós vamos morrer junto aqui, mas que eles não vão ter mais que eu, não vão. Cuidado com esse tipo de gente. Você conhece alguém assim? Não olhe para o lado, talvez esteja aí. Você quer saber se você tem esse grande mal espiritual, filho? Eu vou fazer algumas perguntas aqui, não precisa me responder. Você talvez nunca olhou para aquela mulher, homens, você nunca olhou para aquela mulher, mas pelo fato de você ver o teu amigo feliz com aquela mulher, parece que você começou a crescer o olho. Nunca achou nada nela. Não é pelo fato dela ser bonita, é pelo fato de você ver teu amigo feliz. Talvez até deu bola para aquela mulher, pelo fato de ver ele feliz. Você, mulher que talvez já teve olhos para aquele homem, que você nunca achou nada nele. Ou quando aquela amiga chegou para você, aquela tua amiga chegou contando que teve uma briga com o namorado, com o marido, e estava mal. Ela chorou no teu ombro, talvez até você chorou com ela, mas teve um sentimento ali dentro de você, parece que você ficou meio que feliz, porque você, no fundo, não gostava da ideia dela chegar para você contando que estava bem. Talvez você, quando ela chegava contando: nossa, ele é o homem da minha vida. Ontem ele fez uma frase de amor para mim. Ele olhou nos meus olhos e disse: eu não escrevia nada, hoje tudo eu escrevi. Na vida eu chorava e só você me fez sorrir. E aí você deu aquela risadinha amarela, como que diz: filha, o meu marido nunca fala isso para mim. Já teve alguma vez na vida que você sentiu uma certa satisfação daquela pessoa estar mal? Eu vou dizer para você, talvez você não tenha nem culpa disso. Porque tem sentimentos que a gente tem que não é nem nosso, filho. Hein, filha? Tem sentimento que a gente tem que não é nem nosso. É sentimento do demônio. Satanás às vezes sente pela gente também. Você precisa ler meu livro, você que não leu ainda. Satanás às vezes coloca sentimentos que você vê, isso não é normal. Eu senti uma certa satisfação da minha amiga estar mal. Só que você não demonstra isso. Talvez você possa até dizer assim: não, padre, eu nunca senti isso. Mas puxa na lembrança para você ver se isso talvez já não aconteceu com você. Porque geralmente o demônio trabalha nas pessoas boas. Eu até vou dizer para você, as pessoas que sobressaem demais, geralmente são as pessoas que são atingidas. É como Lúcifer, era o anjo esplendor em beleza e majestade. Por que foi ter inveja de Deus? Se não tinha outro arcanjo como ele. Talvez você já se sobressaiu bastante. Lá na tua empresa, você está quase como o chefe lá. As outras pessoas nem têm inveja de ninguém. Os coitados, sabe que tem muita gente na frente dele. Mas você no fundo está se mordendo. Porque tem só um que tem mais poder do que você lá dentro. Talvez até você tem muitas amigas que são até meio que feinhas, nunca deram sorte na vida. Você talvez até esteja além delas, financeiramente falando, afetivamente falando, mas tem só uma que está atrapalhando você. Tem só uma que não sai da tua lembrança. Quaresma é tempo de renúncia, gente. Quaresma é tempo de dizer assim: Senhor, me liberte desse sentimento maldito. Porque eu estou aprendendo hoje nessa missa que esse sentimento nasceu do coração de Satanás, quando ele teve inveja de ti. É ali que nasceu o sentimento da inveja. E nós não vamos levar isso para o nosso caixão.
Nós vamos curar isso antes de nós partirmos dessa vida. Nós vamos curar. Hoje nós vamos ter um momento com o Santíssimo. E eu gostaria assim, você sabe que nesse tempo de quaresma o Padre dá aquele espaço para você, às vezes no ouvido do Padre, falar um pecado. Se você puder, filho, ter humildade de dizer, talvez até o final da missa Deus vai fazer você puxar na lembrança alguém que você até tem inveja. Que você possa chegar no ouvido do Padre e dizer: Padre, eu tenho inveja do fulano ou da fulana. Só esse. Conte só esse hoje. Eu sei que tem gente tem pessoas aqui que vão confessar outros pecados. Mas talvez Deus vai fazer você lembrar de uma pessoa que no fundo você tem inveja. Para que Deus te liberte nessa noite, para que você seja feliz. E eu encerro aqui dizendo assim, que para cada pecado, a teologia diz assim, que os 7 pecados capitais, que é o orgulho, a ira, a avareza, luxúria, preguiça, gula, inveja, para cada pecado existe uma virtude que anula, que aniquila aquele pecado. E a virtude, por exemplo, a virtude da ira é a mansidão. A virtude da avareza é a generosidade. A virtude da luxúria é a pureza. A da preguiça é a coragem. Da gula é a moderação. Aí você pergunta: Padre, qual que é a virtude então oposta, o antônimo da inveja? Vocês sabem? É o contentamento. É se contentar com aquilo que você tem. E fala a verdade. Será se Deus já não te deu mais do que aquilo que você achava que ia ter na vida? Será se Deus já não te deu muito mais? Nessa noite, quem sabe você vai começar a dizer: Senhor, me ajude a me contentar com o que eu tenho. Que eu não fique olhando para as pessoas que têm mais do que eu. Eu já tenho até muito mais do que eu acho que eu mereço. Se você for ver bem, pelos pecados que você tem, pela vida que você levou, Deus já tem até dado muito para você. Diga comigo: dai-me, Senhor, a virtude do contentamento. Feche teus olhos um instante para eu orar por você. Eu sei, Senhor, que aqui dentro dessa igreja tem pessoas necessitando tanto da tua graça. E nesse momento, Senhor, eu quero pedir que essa virtude possa brotar no coração e na vida, para que esses teus filhos possam, Senhor, sair daqui vangloriando o teu nome, porque tu és o Santo de Israel, por Cristo nosso Senhor.